E aí, torcedor, tudo beleza? Aqui na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, bem aqui atrás, o Flamengo fez história novamente, colocou os ingleses na roda e esse resultado fica marcado na história rubro-negra como nos grandes jogos da equipe do Flamengo dentro da sua história. 3-1 para cima do Chelsea, mais um inglês que o Flamengo passou o carro, que o Flamengo venceu com autoridade e encaminha a sua vaga para as oitavas de final deste Super Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Um Flamengo que não teve medo do adversário. Por mais que tenha saído atrás do placar, o Mengão não desistiu, o Mengão foi para cima, foi para o intervalo perdendo por 1-0, mas a gente sabe. A leitura de jogo do técnico Felipe Luiz é algo impressionante. Como lê bem um jogo, o técnico Filipinho, e hoje brilhou a estrela do treinador, que colocou o Danilo no time titular. O Danilo fez gol, colocou o Bruno Henrique na vaga da Arrascaeta. O BH foi lá e fez gol e, cara, o Alacian. Que estrela tem o garoto rubro-negro, que estrela tem o garoto do Ninho Alacian. Ele entra antes do Pedro e aí a bola, assim que ele entra, já aparece para ele e ele coloca no fundo da rede, coloca no fundo do gol. Flamengo vence um europeu, volta a vencer uma equipe do velho continente e agora embala, né, Marcelo? Nesse caminho rumo à Copa do Mundo de Clubes, rumo ao título. Se alguém achava impossível, se alguém achava difícil, tenho certeza que essa pessoa hoje já sai com uma outra visão depois desse grande jogo que o Flamengo teve aqui nos Estados Unidos. Eu, Cidão Marinho, Marcelo Marinho ao meu lado, trazendo para você, torcedor, todas essas informações da equipe do Flamengo. E eu tenho certeza, Marcelo, que a sensação que fica é de uma equipe que dentro do gramado representou o torcedor e da mesma forma que o torcedor cantou a beça na arquibancada, o maior público de um brasileiro até aqui num jogo de Copa do Mundo de Clubes nessa temporada, o Mengão também representou dentro do gramado. É a verdade, Sidão, dando um alô pra galera que tá conectada com a gente aqui na Litoral Nisso, que a gente pode trazer algumas informações depois desse jogo e também algumas impressões dessa partida. Um passo muito grande para o Flamengo passar em primeiro, vai agora enfrentar o Los Angeles lá em Orlando, inclusive no final de semana o Flamengo vai transferir a base para a Flórida, joga a terceira rodada em Orlando e garantindo pelo menos um empate, o Flamengo será o primeiro colocado do grupo, se mantendo no estado da Flórida para jogar contra a equipe que vier da segunda colocação do grupo C. E aí esse jogo seria em Miami. Então o Flamengo, depois de 2 jogos aqui no Lincoln Financial Field, vai descer a costa leste, vai jogar primeiro em Orlando e depois vai jogar passando em primeiro na casa do Inter Miami. Os 2 jogos, muito provavelmente na Flórida, a verdade é que o Flamengo abriu caminho para se classificar na primeira colocação do grupo. Não apenas porque o Flamengo venceu o jogo, mas porque o Flamengo se comportou muito bem. Eu sempre costumo dizer que jogar bem ou jogar mal é fazer bem ou fazer mal aquilo que você se propõe a fazer dentro de uma partida. E o Flamengo fez isso com extrema sabedoria. E mesmo tendo saído atrás do marcador e tendo sentido ali logo na sequência o gol, o Flamengo, na minha impressão, controlou boa parte do jogo. Machucou muito mais o goleiro do Chelsea, levou muito mais perigo à baliza da equipe da inglesa do que o time dos Blues levou ao gol do goleiro Rossi. O meio de campo do Flamengo se comportou muito bem, uma dificuldade de ajuste no início entre o Gerson e o Wesley, mas depois no segundo tempo o Wesley mudou da água pro vinho. Um outro jogador, é impressionante a personalidade que esse menino tem de conseguir construir partidas diferentes dentro de uma mesma. Ele não se abalou por conta do erro, errou, reconheceu isso. Acho que se não é o erro, o Flamengo tinha passado num clean sheet hoje, mas foi bacana. Para ver a força do elenco, eu quero destacar o que o Danilo falou nos bastidores pro Wesley. É aí que os grandes jogadores aparecem. Grandes jogadores, grandes times não são aqueles que nunca erram, mas aqueles times que são capazes de dar a volta por cima nos momentos de dificuldade. Então, uma tarde histórica para o torcedor rubro-negro. E é uma vitória muito importante para a equipe do Flamengo. Você até trouxe essa situação do grupo. O Flamengo, na última rodada, ele, dependendo do resultado do outro jogo entre a equipe do Chelsea e a equipe do Esperance da Tunísia, pode até perder e se classificar. Essa é a grande realidade, né? Porque vai enfrentar o Los Angeles FC, teria que ver toda essa conjuntura, mas o saldo de gols do Flamengo é um saldo muito positivo. Neste momento o Flamengo tem saldo 4, a equipe do Chelsea, por exemplo, fica com saldo 0. Você falou sobre esse erro do Wesley, e como é bom, né? Que ele pôde reconhecer esse erro, melhorar dentro da partida, já dar a resposta dentro do campo do jogo. Hoje tem jogo do Phillies aqui no outro estádio, a galera tá aqui, ó, pronta pro jogo do Phillies, mas não tava assistindo o jogo. Hello, sir. How are you? Doing good. Do you know about the Club World Cup or nothing?
I'm a big fan. I'm sad Chelsea didn't get the win today, but it was a good match out there, and I'm glad that I wasn't able to see it, but I heard a lot about it, so I was really, really happy, and I think it's a good thing for the city of Philadelphia. Do you know anything about the Brazilian teams in these tournaments? Anything? No, I don't, but I'm always more interested to learn more. Okay, thank you very much. Thank you. Good game now. The Phillies. Heading over to the Phillies game now, so looking forward to it. So, thank you very much. See you. Thanks. Have a good game. Tá aí, então, ó. O torcedor falando não conhece muito a realidade do futebol brasileiro, mas disse que é fã do Chelsea. Então, ele não tá muito feliz hoje não, Sidão. Porque o Mengão atropelou os ingleses mais uma vez, né? Essa galera canta em dezembro de 81, colocou os ingleses na roda. Pode botar também que em junho de 25 botou novamente os ingleses na roda, só que dessa vez a equipe do Chelsea, não a equipe do Liverpool. Vamos acompanhar como foi essa repercussão com os jogadores? Porque o Wesley, né, ele citou esse erro que teve, e tem uma fala muito importante também do Wallace. O Wallace, ele entra predestinado dentro dessa Copa do Mundo de Clubes, já vai programado, a bola sobra pra ele coloca no fundo da rede. E o Wallace é um jogador que o Felipe gosta demais. E essa entrada do Wallace também mostra como o Felipe lê o jogo. Porque um técnico comum iria olhar pro banco e falar: Pedro, vai botar um centroavante, vamos botar o Pedro. Ele foi lá e colocou o Wallace dentro do gramado pelas características que o Wallace poderia dar para a equipe do Flamengo, que são características diferentes que a do que o Pedro pode dar para a equipe rubro-negra. Até nisso, Marcelo, fica muito claro como o Felipe Luiz conhece muito bem esse elenco, como o elenco do Flamengo tem diversas opções, vastas opções, e é um time de muita qualidade. Agora, o Flamengo deu aquela cutucada no Chelsea. Galera na arquibancada cantou que o Chelsea é bairro. E aí, depois do jogo, o pessoal que trabalha nas mídias do Flamengo publicou um Vida de Inseto falando do Chelsea, dando aquela provocada. A gente não sabe quando vai ter outro Flamengo e Chelsea. A não ser que... Pode até ter uma possível final. É o único cenário que tem aqui nessa Copa do Mundo. Eu vou ser muito sincero. Hoje, eu confio muito mais no Flamengo chegando na final do que no Chelsea. Muito mais. Pra mim, o Flamengo, depois desse jogo, já estava muito confiante, mas depois desse jogo dá um claro recado, Botafogo dá um claro recado, Fluminense também vem com uma campanha interessante, joga amanhã, Palmeiras com uma campanha muito qualificada também. As equipes brasileiras estão dando um recado que vem pra fazer um grande campeonato e não apenas pra fase de grupos, no máximo oitavas não, é sonhar grande. Uma impressão que eu tive antes da gente ouvir os jogadores é que a vitória do Paris Saint-Germain, os empates do Porto contra o Palmeiras e do Borussia contra o Fluminense, eles, mais do que trazerem confiança, eles trouxeram um certo tom de responsabilidade para a equipe do Flamengo no jogo de hoje, porque os jogadores olhando exatamente contra o europeu, vendo que o Paris venceu, que o Boca Juniors empatou, que o Flamengo empatou, que o Fluminense empatou, que o Palmeiras empatou, isso trazia um tom de responsabilidade, os jogadores souberam lidar muito bem com isso na partida de hoje contra os Blues e fizeram um grande jogo. Teve provocação, e virou Maracanã, a verdade é essa, dão mais 54 mil torcedores, virou Maracanã o Lincoln Financial Field. O que a nação rubro-negra fez aqui hoje na Filadélfia foi histórico e podem esperar algo ainda maior para Orlando. A gente sabe que Orlando é um reduto rubro-negro aqui nos Estados Unidos, também muitos brasileiros moram em Orlando, e não diferente do Brasil, território brasileiro, a grande maioria é flamenguista, a grande maioria é rubro-negro. Então, daqui pra frente, só vai ser festa desse tipo, né? A galera que tava chegando chegou pro jogo de hoje, contra o Esperance ainda o início ali, né, com menos torcedores, mas hoje a galera já deu um show. Na Flórida, o torcedor também vai marcar presença e, obviamente, espera um Flamengo avançando. Eu até conversei com alguns torcedores na saída do estádio e perguntei, será que dá pra chegar numa final? Aí o rapaz me falou assim, dá, só tem que ver se eu vou conseguir no jogo, porque o dinheiro vai ficar um pouquinho mais apertado. Mas, Marcelo, é Mundial de Clubes, então o torcedor vive essa expectativa. Quem não tiver ingresso vai pro redor do estádio, entendeu? Então vai ser algo incrível que o Flamengo vai começar a viver a partir de agora, muito perto da sua classificação. Não pode tratar o jogo contra o Los Angeles como um jogo qualquer, tem que haver, até porque são 11 milhões de reais que estão em jogo. Mas tem um ponto, Sidão Marinho, que aqui são 2 cartões para tirar alguns jogadores. Então, Eric tomou cartão amarelo, Luiz Araújo tomou cartão amarelo. Então, jogadores que o ideal é que eles sejam poupados. Quem tem cartão amarelo, o ideal é que esses atletas sejam poupados para o duelo contra o time do Los Angeles, porque depois zero. Exatamente. As oitavas zero. Para as oitavas final, esses cartões são zerados. Então, quem já tem um cartão, é importante que fique de fora desse jogo. Só entra em caso de última necessidade.
E a gente sabe que o Flamengo é muito mais time que o Los Angeles. O Los Angeles é considerado a baba do grupo, né? Junto à equipe do Esperança. O jogo vai ser em Orlando, fica bem longe de Los Angeles, né? Los Angeles está lá na costa oeste. Estamos aqui na costa leste. Então, até isso, os caras não vão estar jogando em casa mesmo. E só mais uma informação, tivemos a vitória do Benfica contra o Auckland, lá da Nova Zelândia. O jogo terminou depois dessa partida que começou meio-dia, no horário aqui da costa leste norte-americana. E só terminou depois do jogo do Flamengo, porque aqui tem um protocolo dos raios. Se tiver raio num perímetro de 8 milhas do estádio, qualquer atividade a céu aberto aqui nos Estados Unidos, ela precisa ser paralisada, e se pintar um outro raio, esses 30 minutos contam de novo por motivo de segurança. Tomara que isso não aconteça no jogo do Flamengo, mas a gente tá chegando no verão, a gente sabe como o tempo muda muito rápido, aquelas chuvas de verão, elas costumam acontecer, então é mais algo pro Flamengo que se habituando nessa Copa do Mundo. O Palmeiras viveu isso, o Benfica viveu isso, tá bem que o Flamengo ainda não precisou passar por isso. Até o Fluminense já viveu isso em voo, né? Porque teve um voo atrasado por conta disso. Só no treino, né? Só no treinamento, né? O treino foi um pouquinho adiado em alguns minutos por conta de uma chuva que estava chegando. É um protocolo bem rigoroso que temos aqui nos Estados Unidos e é para todo evento que esteja acontecendo em uma região aberta. Os estádios aqui são abertos, né? A gente olha aqui para o Lincoln Financial Field, você percebe que ele não tem uma cobertura. Ontem, no MetLife, foi feito um pedido para que durante 30 minutos os torcedores ficassem na parte interna. Isso pode acontecer, como aconteceu hoje no jogo entre Benfica e Auckland. Vamos ouvir o Wesley? Eu acho que é uma declaração sensacional do camisa 43 da equipe do Flamengo, porque ele reconhece o erro e aí depois dá a volta por cima e fala com a gente aqui no canal da Litoral News. Queria falar especificamente sobre o teu jogo, porque a gente sabe que não é fácil participar ali diretamente de um lance que dá um gol pro rival num jogo desse tamanho e depois ter que se reencontrar no jogo como você fez, especialmente no segundo tempo, colocar a cabeça no lugar, entender que ainda tem muita coisa pela frente. Acho que foi uma grande partida tua depois dessa adversidade aí no primeiro tempo. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso. Primeiramente, boa tarde. Acho que, como eu sempre falei, quando todos vocês, jornalistas, o pessoal da torcida falaram é o melhor lateral do mundo, é o melhor lateral direito do Brasil, eu não sei o quê. Como eu sempre falo na minha entrevista, vai ter dia que a gente vai errar. E hoje, infelizmente, nunca quero errar, eu sempre quero ajudar o Flamengo. Infelizmente, aconteceu uma infelicidade ali. Eu pensei em duas coisas ao mesmo tempo, pensei em dominar, pensei em rifar a bola. O Neto foi feliz fazendo um gol também. Só que uma coisa que o Danilo me falou é diferente, aí que a gente vê separa os homens do menino, né? Porque o jogador grande é para essas horas, então botei minha cabeça no lugar, concentrei, já estava concentrado, mas tive que me concentrar tudo de novo para não prejudicar mais ainda o Flamengo e acho que foi isso. Meus companheiros me apoiaram, todos falaram vamos, porque eles sabem o potencial que eu tenho para poder ajudar. E depois disso, foi o resultado que teve. Não tive participações em gol, só que a maioria dos duelos lá atrás eu ganhei quase todos. Então, acho que foi isso. Acho que minha virtude de reviravolta, acho que todos vocês já conhecem. Não, motivado a gente sempre esteve. A gente sempre teve um plano para todos os jogos. E acho que o Botafogo, Fluminense, Palmeiras, todos têm um plano e a gente vê o jogo e de uma forma não motiva, fala caramba, a gente consegue também. Então dar parabéns para todas as equipes brasileiras que estão mostrando um futebol que ninguém imaginava. Tem muita gente dando desculpa, porque tá calor para eles, tá calor para nós também. O campo tá seco por dois lados, então não tem desculpa. Chegar lá, mostrar o que o professor pediu. E hoje a gente mostrou, e eles também mostraram. E é isso, futebol brasileiro tem que ser mais valorizado. Então a gente fica muito, os europeus. No Brasil também tem time bom pra caramba, então ele tá sendo essa demonstração aí no Mundial. Aí o Wesley, cara, um lateral de grande qualidade, muito se fala, né, que o Wesley, ele nesse Super Mundial de Clubes pode se valorizar ainda mais, ter uma proposta do velho continente, partir para o futebol da Europa. É um cara que está no radar da seleção brasileira. Vamos ver como fica essa cena, né, do Wesley junto à equipe do Flamengo. Eu estava acompanhando uma entrevista do Wesley para a imprensa italiana. Ele disse que o sonho dele é jogar em qualquer time da Europa, que a realidade de hoje dele é o Flamengo.
e que o sonho dele é jogar em qualquer time da Europa, então é inevitável que uma hora ele vá ganhar o mundo no cenário do futebol europeu, mas isso de maneira alguma fala que ele não está comprometido com o Flamengo, muito pelo contrário, até pela volta por cima, e o Danilo tem sido um cara muito importante para esse elenco do Flamengo em diversos aspectos, foi muito feliz de fazer o gol hoje, então é interessante ver como o Flamengo tem um elenco que dá opções pro técnico Felipe Luiz. Eu confesso que quando pintou a escalação eu estranhei muito o Ayrton Lucas e o Wesley juntos no mesmo jogo. Eu gosto mais quando joga Varela com Ayrton, Alex com a presença do Wesley, para você conseguir equilibrar defensivamente. Mas o Wesley pode passar despercebido, os laterais do Flamengo cansaram muito. Sim. Os pontas e laterais da equipe do Chelsea, tanto é que o Cucurella, que daqui a pouco nós vamos ouvir, terminou o jogo exausto, extenuado no limite, Cirão. E a gente ouve também o técnico Felipe Luiz, porque ele faz uma análise daquilo que foi o compromisso, se de fato era o que o Flamengo estava esperando, da importância dessa vitória. Tem até um ponto curioso em relação a essa fala do Wesley, porque ele cita o Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique já tem 17 títulos com o Flamengo e ele é uma motivação pra gente, porque com 17 títulos ele continua correndo pra cima, hoje abriu o marcador para a equipe rubro-negra e isso motiva os outros jogadores a também continuarem correndo dentro do espaço do gramado. Vamos ouvir o Filipinho, o treinador que hoje fez magia, né? Aqui no estádio Lincoln Field, conseguiu uma grande atuação da sua equipe, observou muito bem o jogo, leu muito bem o jogo, fez as alterações necessárias e conseguiu garantir a vitória para a equipe do Flamengo. Vamos ouvir o que analisou do jogo o técnico Felipe Luiz. O jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada. E eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Todos à disposição, e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí, a partir daí, eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos, e eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre acerto, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Bom, tá então o técnico Felipe Luiz, que agora obviamente já começa a olhar para o jogo contra a equipe do Los Angeles FC, né? Não tem tempo para parar, ele tá ali trabalhando o tempo inteiro para buscar mais uma vitória nesse Super Mundial de Clubes. Já imaginou 100% de aproveitamento? O Filipinho é sedento por isso e obviamente vai buscar isso, Marcelo. O Flamengo tá com desejo de taça. A verdade é essa, o Flamengo não veio aqui para uma mera participação bacana na Copa do Mundo. Pode ser que isso aconteça. E acho que é legal a gente falar desse 3-1 contra o Chelsea, mas o Flamengo não veio só para isso. O Flamengo veio para lutar pela taça. A gente sabe que é muito difícil, os jogadores têm pés no chão. E aí, pro torcedor que tá aqui agora, eu queria deixar uma provocação, Sidão.
foi o sentimento dessa vitória, né? Porque é um sentimento muito especial, até conversei com o Alacian. O Alacian, ele é muito centrado, ele falou, não, é como se fosse outra vitória. Outra vitória qualquer, mas o Wesley, que é mais sincero, falou, fiquei todo arrepiado. Eu não conseguia nem entender. Foi uma comemoração até menos efusiva dos jogadores em relação ao que a gente viu ontem do Botafogo, contra a equipe do Paris Saint-Germain. Mas não é esse o ponto que eu quero trazer, são 2 vitórias impactantes demais. Para a realidade do futebol brasileiro. Eu acho que o que viveu o torcedor do Flamengo, viveu de alguma maneira também o torcedor do Botafogo na vitória contra a equipe do Paris Saint-Germain, métodos diferentes, maneiras diferentes. Mas deixa aí no comentário, qual foi o teu sentimento desse jogo contra o Chelsea essa sexta-feira que virou feriado no Rio de Janeiro, Sidão? É isso, a gente conta com o seu Feriadão, comentário. na verdade, Feriadão, né? e vou te dizer, hein, se o Mengão continuar assim, preparem um mega feriadão pra volta do Flamengo dos Estados Unidos, porque se for com a taça, o Brasil vai parar, não só o Rio de Janeiro, mas o Nordeste vai parar, o Sudeste vai parar, a região Sul vai parar, o Norte vai parar, o Centro-Oeste vai parar, vai tudo parar, porque a gente sabe o Brasil é Flamengo, o Flamengo é Brasil, tá muito bem nessa Copa do Mundo de Clubes e a expectativa é gigantesca. Coloca aqui então, nos comentários bem aqui embaixo, você deixa a sua opinião, e aí, qual é a sensação que fica depois dessa vitória do Flamengo? Novamente o Mengão botou os ingleses na roda, 3-1 pra cima da equipe do Chelsea. Poderia até ser 3-0, mas a história do jogo foi muito bacana e o Mengão conseguiu vencer. Acho que o placar justo era 4-1. Teve aquela bola do Gerson Sim. ali, uma bola que o Pedro quase ligou pro Michel. Acho que 4-1 era um placar que não seria mentiroso em relação ao jogo, não. Concordo com você, poderia ser um resultado ainda maior para a equipe do Flamengo. E conto também com o seu like, dedinho apontado para cima bem aqui embaixo, você clica nele e deixa o seu like, botãozinho inscrever que está bem aqui também, ó. Clicou, se tornou inscrito, ativou o sininho na opção todas e cola com a gente direto dos Estados Unidos, trazendo todas as informações do Flamengo, o Mengão Malvadão, que hoje bateu a equipe do Chelsea por 3-1. Eu, Sidão Marinho, com o Marcelo Marinho, trazemos todas as informações do Mengão, direto aqui da Filadélfia, nos Estados Unidos, durante o Super Mundial de Clubes.